É interessante porque até há pouco tempo, no nosso país, não só, mas aqui especialmente, alguém ser chamado de filósofo era quase um xingamento. Isto é, era uma forma de dizer que aquela pessoa não trabalhava, não tinha nenhuma atividade produtiva, era desocupada. Aliás, durante algum tempo até, a palavra serviu como ofensa. Alguém, quando queria dizer que a outra pessoa não tinha tanta valia, dizia, isso é coisa de filósofo. É interessante. E a semana passada eu estava com o Cláudio, com quem eu sou casado, que aqui está também, estávamos no Rio de Janeiro, e a gente caminhava próximo ali à orla, no Rio, na Zona Sul, e de repente um caminhão desses baús fechados, o motorista, ao passar, começou a gritar, ele estava sozinho na cabine, e ele está assim, ô filósofo, manda um abraço para mim. E eu falei, pronto, já posso falecer. Isto é, um momento em que a filosofia, não por minha, é obra, mas ganha um lugar também, no dia a dia, na percepção das pessoas. Quem criou a palavra filosofia foi um pensador grego antigo, um jônico, que muitos aqui estudaram, né, na área da matemática e da física, que é Pitágoras. Muita gente não sabe, mas a palavra filósofo e filosofia, ela aparece pela primeira vez na obra de Pitágoras, um dos mais importantes matemáticos e físicos, né, da nossa história. E eu fico feliz porque na semana que passou foi aniversário de morte de um dos mais importantes físicos da nossa história, que é o Stephen Hawking. Vocês se lembram, ele faleceu, né, há 7 anos, em 2018, deixou uma obra magnífica, o Stephen Hawking, e era alguém que passou toda a sua vida buscando não desistir, ir atrás, pensar melhor, fazer mesmo com as dificuldades que tinha. E quando ele faleceu, há 7 anos, no mês de março de 2018, colocaram no túmulo de Stephen Hawking um epitáfio na lápide dele, pedido por ele, uma fórmula de física que tem a ver com buracos negros, e uma frase que eu acho estupenda. No túmulo, no modo da lápide do Stephen Hawking, está escrito: aqui jaz o que era mortal em Stephen Hawking. No túmulo, aqui jaz o que era mortal em Stephen Hawking. Havendo aí uma suposição que é verdadeira para ele, para você, para mim, de que há coisas em nós que são mortais, especialmente aquilo que é a nossa materialidade. Mas há coisas que ficam no tempo, na história, nas outras pessoas, na contribuição, porque vida é gerúndio, isto é, ela é movimento. Por isso que essa reflexão que aqui hoje farei, ela se chama cortelando. Ela não é cortelado, porque se ela se chamasse cortelado, ela seria um particípio, como você lembra dos estudos de língua portuguesa, o gerúndio ele indica movimento. O particípio é algo que já está concluído, né, que já está terminado. E por isso, dentro dos infinitivos, isto é, dentro daquilo que os verbos trazem para nós, a noção de movimento, de algo que é uma obra, de algo que segue, ela é muito mais expressiva. Daí, esta ideia do cortelando, isto é, coisas que fazem parte do meu movimento na vida, para que no dia que eu me for, não copiando Stephen Hawking, mas que as pessoas sejam capazes de pensar, ao olhar para o local onde minha materialidade será depositada ao final, que lá possa também se imaginar, aqui jaz o que no Cortella era mortal. O que é que eu desejo? Que aquilo que em mim não é mortal persista, permaneça. E o meu modo de fazê-lo, claro, é por intermédio dos meus pensamentos, das minhas ações. Não por acaso, o grande, o especial Stephen Hawking, embora fosse alguém no campo da compreensão religiosa, que se declarava alguém que não tinha crença religiosa, ele está sepultado, né, no interior da abadia de Westminster, portanto, dentro, né, de uma estrutura religiosa cristã, tal como esse espaço que aqui estamos, e ele está sepultado ao lado
de Isaac Newton e perto de Charles Darwin, 3 grandes britânicos, né, no campo da ciência. Eu não tenho a intenção, né, de estar junto com os 3, porque a minha área é outra e, aliás, quero demorar para encontrá-los pessoalmente. Mas uma das coisas mais gostosas, quando se imagina, é que eu vivo estando como estou e quero continuar, que eu siga, como você, cortelando, isto é, indo em direção a algo que edifique, construa, aquilo que faça com que a minha mortalidade, aquilo que em mim é mortal, fique, mas aquilo que em mim não o é, que ele permaneça. Daí a importância da ação, daí a importância do verbo. Repito, nós estamos dentro de um espaço de natureza religiosa, né, dentro de uma das denominações cristãs, e vocês sabem que o evangelho dos 4 evangelhos canônicos dos cristãos, que é o evangelho mais filosófico, isto é, o que contém mais de compreensão de uma teologia mais elaborada, dado que o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas tratam muito mais de uma narração da vida de Jesus, aquele dos 4 evangelhos dos cristãos, que são entendidos como oficiais, que mais tem filosofia dentro dele, é o evangelho de João. E não por acaso. Seja você alguém que é cristão ou não, seja eu cristão ou não, essa é uma escolha. Não por acaso ele se inicia com a expressão: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Evidentemente que esta ideia, ela marca demais a compreensão teológica da religião cristã, na percepção de que cabe a quem tem essa aderência entender que a ação de buscar aquilo que é garantidor da tua importância, da tua relevância, da tua presença na vida, depois que a tua vida cessa, mas que a vida não cessa, e que você nela permaneça com a tua obra, com o seu trabalho, com a sua trajetória. Por isso, volto eu aqui, cortelando trilhas no pensar e no fazer, isto é, aquilo que permite que o nosso movimento, o teu movimento, o meu movimento de vida, seja sempre uma obra em operação. Isto é, que nós sejamos capazes de não ter uma vida, como eu digo sempre, banal, fútil, inútil, descartável. Portanto, ter a preocupação, né, também com isso, e o pensar bem e fazer bem nos auxiliam imensamente com esse caminho. Gostoso, porque se o Stephen Hawking só teve sepultado aquilo que nele era mortal, nós temos várias pessoas a lembrar. Há 80 anos, no dia 17, né, de março de 1945, nascia em Porto Alegre Elis Regina. Morreu jovem, 36 anos de idade. Quem tem mais idade aqui se lembra o quanto ela foi relevante no cotidiano nosso, na música, e como ela continua sendo com tudo aquilo que fez. Aliás, Elis Regina gravou, em 1974, com Tom Jobim, quase um duelo musical que tem a ver com o mês que nós estamos, que é Águas de Março. Quem já notou, já prestou atenção na letra dessa música, ela é absolutamente encantadora. Nas várias avaliações que já foram feitas sobre qual seria a mais bela das músicas brasileiras, Águas de Março usualmente fica lá em primeiro lugar, disputando terreno com Chico Buarque na sua obra Construção, né? Ela sempre alterna ali. E você se lembra, é pau, é pedra, é o fim do caminho. E nós estamos agora no meio dessas águas de março, às vezes um pouco mais água do que março. Mais exagero em relação àquilo que estamos vivenciando, mas ainda assim vale muito. E Elis Regina, que se viva estivesse faria 80 anos, a parte mortal dela se foi, né, em 1982, mas ela fica numa obra, num encantamento, tal como Tom Jobim, tal como tanta gente do teu dia a dia e do meu, que está em nós e é capaz de trazer coisas que nos permitam não nos iludirmos com a vida, mas sermos capazes
de seguir adiante, cada um de nós com o nosso verbo, isto é, com aquilo que movimenta nossa presença na vida para não ter a banalidade como sendo referência. Eu gosto demais, acho que você também, do final da música Águas de Março, né? São as águas de março fechando o verão. Qual é a última frase? E a promessa de vida no teu coração. Olha que palavra bonita. A promessa de vida. Isto é, a possibilidade de você e eu capturarmos o que é a vida em nós e nas outras pessoas e ter isso como uma promessa. Evidentemente que a palavra promessa, em vários momentos, ela tem um conteúdo religioso, mas ela não tem só essa percepção. Ela aparece nas relações afetivas, nas relações de negócio. Eu prometo que vai dar certo. Eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Eu prometo que isso é sincero. E é claro que a ideia de promessa, de pagar promessa, de ter promessa, ela vem muito fortemente, né, no nosso cotidiano. E o mais gostoso disso tudo é que a promessa de vida, né, no teu coração.